Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui no meu canal de subsídios de Escola Bíblica Dominical, EBD para Todos. Antes de nós iniciarmos esta primeira lição do segundo trimestre de 2018, gostaria de deixar os meus agradecimentos, o apoio do pastor presidente, nosso pastor presidente, Carlos Roberto Silva, da Assembleia de Deus Ministério de Cubatão, bem como também do Departamento de Educação, que é responsável o pastor Marcelo Leandro, e todos os professores de Escola Bíblica Dominical do Ministério. Eu mando aí um abraço forte para todos vocês e agradeço todo esse apoio que tem sido parte, uma ferramenta do Departamento de Educação para a Assembleia de Deus de Cubatão, e bem como também de todas as igrejas que trabalham com Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então vamos lá. Lição de número 1. A revistinha desse segundo trimestre fala sobre valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. A lição de número 1 explica o que é ética cristã. Falar de ética cristã é muito importante para a atualidade. Mas antes de nós desenvolvermos esse assunto sobre ética cristã, precisamos compreender as raízes, as origens da ética. E não tem como deixar de falar que há um desenvolvimento muito grande do termo ética através da filosofia. E um dos filósofos que deixou uma obra marcante a respeito desse assunto é o filósofo Aristóteles. Aristóteles, ele deixou ali a ética a Nicômaco, e nós vamos estar falando aí um pouquinho para poder clarear a sua mente o que é a ética da Grécia Antiga, vamos dizer assim, e o que é a ética do mundo pós-moderno e o que é a ética bíblica. Então, nós precisamos entender esses meio termos aí até chegarmos à definição da ética da palavra de Deus. Bem como também não deixando de falar sobre o secularismo que nós encontramos dentro do relativismo moral, tá ok? Nós vamos estar desenvolvendo também esse assunto, porque esse assunto interfere muito dentro da ética do mundo presente. Então vamos lá. Falando sobre Aristóteles, o que nós podemos pontuar aqui rapidamente sobre ele? Ele entende que a área do conhecimento, para Aristóteles, ela é trabalhada dentro da área da prática, do teorético e do produtivo. A ética, ela se desenvolveu dentro do conhecimento prático. Por quê? Porque para Aristóteles, o fim de todas as coisas é que teria que ser levado em consideração. E aí há o termo que é muito usado na filosofia, que é a questão teleológica. A questão teleológica, não teológica, mas a questão teleológica, ela visa o fim de todas as coisas. E dentro da ética, Aristóteles ele começou a trabalhar sobre a questão da felicidade. A felicidade em si é o que traz o mundo ideal dentro da visão aristotélica. É que traz um mundo agradável para todos. Então, para Aristóteles, o homem ele parte do pressuposto que as ações do homem têm como objetivo o bem, fazer o bem. E o bem que o homem faz, ou seja, as suas ações diárias que levam ao fim, na verdade, o maior objeto de desejo daquele que faz o bem é a consequência de todas as suas realizações.
Eu vou citar aqui um exemplo. O médico, ele estuda. Ele estuda para quê? O médico estuda para poder cuidar da saúde. Ok? O arqueiro, quando ele atira a sua flecha, e Aristóteles fala isso, ele tem um objetivo. Ele não atira a sua flecha para não alcançar lado nenhum. A grande questão é que para as pessoas do mundo dos dias de hoje, é que a felicidade é um sentimento ou uma sensação que há dentro das pessoas. Na verdade, para o mundo grego, na concepção aristotélica, a felicidade é uma ação. E é uma ação contínua, que tem um objetivo. Essa ação contínua é que leva o homem à felicidade. Esta ação contínua que tem ali um alvo a ser atingido, essa é a verdadeira felicidade. Porque para Aristóteles, o que é ser feliz? O que é ser feliz? Ser feliz é ser equilibrado. O mundo, a atitude das pessoas, se elas fossem equilibradas e trabalhassem em prol do bem supremo, que já é uma grande também questão, uma das grandes questões da ética de Aristóteles, ali a ética a Nicômaco, ele trabalha muito bem a respeito disso, dizendo o que seria esse bem supremo. E aí ele começa a falar sobre a polis, né, a política, o legislativo, que trabalha em prol de toda a humanidade, e trabalha em prol do bem. Porque a palavra ética, ela deriva da palavra ethos. Ethos significa habitação. E nós precisamos ter um mundo habitável. O mundo habitável, ele questiona as atitudes das pessoas. O mundo, esse ethos, que é a habitação, ela também forma o caráter do ser humano. Eu posso passar conhecimento, você pode passar conhecimento para outra pessoa, mas o caráter nós não transferimos. E como nós conseguimos o caráter? O caráter ideal para poder se viver. O caráter, ele é através da prática. Não tem como você ser forjado no caráter através de um ensinamento. É óbvio que ensina-se, mas isso precisa ser praticado dia a dia. E é por isso que as Sagradas Escrituras, ela nos instrui a inculcar na cabeça do menino, né? Em todos os momentos, assim quando levanta, assim quando anda, em todos os momentos. Porque somente com essa questão da racionalidade do homem que se difere de outros seres pela razão, ele consegue ser forjado nele, consegue que seja forjado nele um caráter mais ideal. Mas essa visão aristotélica, ela é muito interessante e ela é muito, posso até dizer assim, platônica, né? Ela é perfeita, né? Ela tem um sentido, tem um pensamento muito assim rebuscado. Mas porque para Aristóteles o bem ele era buscado através das virtudes. E a virtude era o que seria ser bem-sucedido nas ações. Mas o que aconteceu? Se para Aristóteles havia um objetivo, havia um bem supremo, e esse bem supremo estava na polis. Agora, nos tempos de hoje, perde-se o objetivo. Não há mais nada que seja objetivo. E aí entramos dentro de uma situação aqui que eu vou estar falando, que é o relativismo moral. E o que é o relativismo moral? Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações e eu faço questão de ler. Eu coloquei aqui 5 pilares. 5 pilares do relativismo moral, deste mundo presente. Depois nós vamos estar falando da Bíblia e da igreja em geral. Então, nós temos as causas do relativismo.
São 5 pilares que deu a possibilidade do surgimento do que hoje é muito difundido, o relativismo moral. Então, nós temos o relativismo, teve influência da filosofia imanente. O que é a filosofia imanente? É muito simples. Nós temos aquilo que é transcendente, ou seja, olhando para o lado bíblico-teológico, nós entendemos que Deus ele é transcendente. Deus transcende as coisas desta terra, as questões naturais. Então Deus é sublime, Deus é etéreo, Deus está num nível muito mais além do que nós podemos imaginar. Agora, o que é imanente? Quando nós falamos que Deus ele é imanente, falamos que Deus está perto de nós. Deus está no nosso cotidiano. Deus está nas ações diárias. Agora, a filosofia imanente, ela é uma filosofia que entende o seguinte: olha, as coisas são aquilo que eu consigo enxergar. É aquilo que eu vejo. É aquilo que está na minha frente, aquilo que está na minha frente. Então, ela opõe-se tudo aquilo que é transcendental. Se falarmos de Deus, se falarmos dos milagres, se falarmos dos prodígios, isso não é válido. Também é importante dizer que a filosofia imanente, ela também é uma filosofia ateísta. Os que difundem essa ideia, esse pensamento, eles são ateus. Eles também dizem, dentro da filosofia imanente, que Deus escraviza o homem. E que a religião é um grande obstáculo. Então tá aí. Segundo pilar para o surgimento do relativismo moral é o historicismo. O historicismo, tudo é histórico. Tudo depende da história, da ocasião e do tempo. Tudo é provisório e passageiro. Bom, então nós vamos aqui tentar aqui expressar o que é essa questão histórica. Que as coisas mudam através dessas questões históricas e do tempo. Em algum tempo passado, alguns anos passados, algumas décadas atrás, aparecia até em revistas, criança com um cigarro na mão, aparecia alguma cena mais assim, de sensualidade, crianças por perto, e hoje já tem, hoje isso no meio da sociedade, vamos dizer assim, pelo menos na sociedade que está estampada, tá? Naquela que é a midiática, né? A sociedade que faz a propaganda, que faz as suas divulgações. Isso daí é uma questão terrível, mas é proibido, é um crime, é um abuso, enfim. E hoje em dia pensa-se dessa forma, mas antigamente não pensava assim, né? Através da história, nós podemos observar que muitas coisas foram mudadas. Muitas coisas foram mudadas. A mulher muitas das vezes ela foi vista como um objeto. Como um objeto. E hoje a mulher tem o feminismo aí, né? Os ativistas do feminismo, as ativistas, melhor dizendo, e hoje tem uma concepção muito diferente a respeito da mulher. Bom, em certas ocasiões eu posso dizer que sim, como nesse caso, né, da mulher, mas existem muitas situações que ela não muda, que as coisas não podem ser mudadas. E o historicismo não, diz que todas as coisas mudam. Tudo por historicismo é bom e verdadeiro, tal é para o tempo em que se vive. A verdade é conhecida na história e no tempo. Então, o que era verdade há 200 anos atrás, hoje não é mais verdade. Percebe aí o perigo do historicismo, a influência do historicismo? Diz assim: todos os modos de pensar e em viver
depende do seu tempo. Ora, se nós nos limitarmos somente ao tempo, à história, estamos perdidos. Porque, partindo para a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não tem sombra de variação de dúvida. Não há sombra de variação de dúvida. A palavra de Deus, ela é imutável. E como nós vamos relativizar a palavra de Deus? Não tem como. Vamos aqui para mais um pilar do que ocasionou o relativismo. O progresso e a tecnologia. Os que têm o seu pensamento sobre a ciência, sobre a tecnologia, tentam responder todas as coisas através do evolucionismo de Charles Darwin. Aliás, o evolucionismo nunca foi provado. O evolucionismo é uma teoria. Teoria, ela não é prova de alguma coisa. Isso daí é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Então, eles dizem o quê? Que o desenvolvimento traz resposta para todas as coisas. A tecnologia proporciona o bem-estar. O progresso não deve levar em considerações princípios religiosos. Veja bem, o dia das luzes, né? O dia, a própria influência do iluminismo, né? Que se dá algum tempo atrás, mas o iluminismo deu lugar muito para o racionalismo, e esse iluminismo, ele lança luz sobre o obscurantismo medieval, né? Então, nós estamos agora vivendo um momento da razão, um momento da racionalidade, né? Tudo está iluminado à nossa frente. E aí, esse é um dos pilares. O quarto pilar que nós podemos dizer é o ceticismo. O ceticismo que foi influenciado muito por René Descartes, que diz o seguinte, um dos pontos: não há verdades absolutas. Normas morais válidas. Não há normas morais válidas. Olha só o perigo dessas afirmações. O ceticismo propõe a dúvida metódica. Tudo se duvida, tudo tem que ser colocado à prova, né? Que aí dá lugar a diversas ramificações que nós podemos entender aqui, o agnosticismo, o empirismo. Ora, se eu não viver aquilo por experimento, eu não creio que aquilo é verdadeiro. O positivismo de Augusto Comte, e enfim, todas essas influências. Immanuel Kant, por exemplo, influenciou muito dentro também do relativismo. E o quinto e último ponto que influenciou no relativismo moral é o hedonismo. O hedonismo que ele se encaixa dentro do... o hedonismo, ele está dentro do utilitarismo. O utilitarismo não só leva em consideração os prazeres, mas também leva em consideração o negar de sacrifícios. Nós não devemos fazer sacrifícios para nada. Nós precisamos renunciar tudo quanto é tipo de incômodo. Não devemos passar por nenhum tipo de dificuldade. Temos que viver esta vida como se fosse o último dia, né? E aí eles querem aí... é óbvio que nós não sabemos do dia de amanhã, mas viver o dia de hoje como o último dia, dentro de que perspectiva? Ok? Então, o relativismo o relativismo moral, ela se opõe a qualquer coisa que venha se enquadrar dentro de normas e dentro de uma objetividade. Porque tudo é subjetivo,
Tudo depende do ponto de vista de uma pessoa. Uma pessoa pode achar que aquilo que ela vive é verdade e eu posso achar que o que ela vive não é verdade para mim. E esses dois pontos de vista estão corretos. Porque, na verdade, tudo é relativo. Não há absolutos. E isso é muito perigoso, meus queridos. Eu vou contar aqui uma pequena história de um jovem americano que na escola o professor ali deu a oportunidade para os alunos falarem a respeito da filosofia. E cada um fez ali um trabalho. Aquele jovem, ele falou sobre o relativismo moral. E ele começou, dentro do seu desenvolvimento, ele começou a falar ali de que tudo é relativo e que nada pode ser verdade a partir de um ponto de vista unitário, e o que é verdade para mim não é verdade para outro. Mas aquele jovem, ele escreveu todo o seu desenvolvimento ali filosófico e colocou uma capa azul e entregou para o seu professor. E o professor pegou ali e deu um 0 para ele. E aí ele foi questionar o professor. Professor, por que o senhor me deu um 0? O senhor não levou em consideração nada daquilo que eu falei? E o professor falou o seguinte para ele: olha, eu te dei um 0 por causa da capa azul. E aquele jovem tomou um susto, achando que o professor iria questionar ali a profusão do seu raciocínio sobre as verdades. E ali o professor falou assim: olha, você não pode me questionar, porque na verdade tudo é relativo. Para mim, essa capa azul desconsidera todas as coisas e você não pode me questionar. Por quê? Porque o que é verdadeiro para mim, para você não é. E você diz que é injusto. Então, observa só como o relativismo, ele é irracional. Ele é irracional. Nós não podemos questionar nada. Não podemos entrar em nenhum tipo de questionamento. Porque se nós começarmos a questionar todas as coisas, então eu vou dizer assim, olha, é relativo. E aí, esse é o grande perigo de entrar essa questão de relativismo dentro da igreja. Olha só o perigo deste mundo presente, né? Deste mundo presente que vem trazendo essas questões. Ah, pastor, é relativo. Isso depende disso ou depende daquilo. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não é relativa. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus é assertiva, a palavra de Deus é objetiva. Não tem como ter outra visão a respeito da palavra de Deus. Ela nos traz um caminho, e este caminho é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem como mudar essa situação. Não tem como encaixar o relativismo moral dentro da ética cristã. Mas agora vamos desenvolver biblicamente o que é a ética cristã. A palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus nos ensina está dentro dos padrões éticos de Deus. E agora eu quero desenvolver aqui, a partir de agora, biblicamente dizendo, eu quero desenvolver aqui a ética aristotélica, vamos dizer assim, dentro da leitura bíblica em classe. Eu estava observando o texto que foi proposto e ali eu consegui encontrar a ética dentro daquilo que está na leitura bíblica. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a Bíblia Sagrada, não vou nem pegar porque como lá o versículo somente do 1 ao 13, aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, nós entendemos aqui da seguinte forma. No versículo de número 1,
ao versículo de número 5, coloca-se aqui uma argumentação da parte do apóstolo Paulo, ali falando para a igreja de Corinto, através dos seus pais, dos seus antepassados, e ele começa a falar aqui, em algumas coisas eu vou estar enumerando aqui, para tornar-se didático. Então fala aqui, todos estiveram debaixo de uma mesma nuvem. Então, debaixo de uma mesma nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram de uma comida, da mesma comida espiritual, todos foram batizados em Moisés. E aí vai desenvolvendo o assunto, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual e de uma mesma comida, porque não só necessitamos de bebida, mas de comida. E aí ele fala, todos comeram e beberam da mesma pedra espiritual, que essa pedra era Cristo Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Veja bem, como nós podemos aqui encontrar a ética cristã? Deus fez um pacto com o seu povo. E o povo de Deus receberam os ensinamentos, concordaram com essa aliança, libertaram este povo. Deus libertou este povo. E agora Deus ele propõe para eles uma vida que seria uma vida feliz, uma vida debaixo da vontade de Deus. E essa vida debaixo da vontade de Deus, ela foi vivida pelo povo de Israel. Todos eles viveram. De tal forma que isso podemos compreender que esses princípios que fora dada por Deus ali abençoou todos eles, caminhando pelo deserto. Porém, em um dado momento, eles começaram a quebrar ali essa vida que lhes foram propostas. A partir daquele momento agora, de algumas ocasiões, eles passaram a ir contra a instrução de Deus, contra a ética do Deus Todo-Poderoso. E aí nós podemos aqui elencar aqui alguns fatos dentro do Antigo Testamento. Eu vou estar lendo aqui para você, que eu coloquei aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, achei. Em primeiro lugar, eles cobiçaram a comida. Então Deus tinha proposto para eles, eticamente dizendo, uma forma de vida pela fé. Viver pela fé. Em Números 11:4 fala sobre isso. Em Êxodo 32, versículo 4, versículo 6 e versículo 19, eles entregaram-se à idolatria. Fizeram ali o bezerro de ouro, né? Adoraram aquele bezerro, perderam aquilo que seria teleológico, o fim último de todas as coisas. E o fim último de todas as coisas é fazer a vontade de Deus. O fim último de todas as coisas é um dia nós estarmos com Deus. E eles perderam esse alvo. Eles perderam esse propósito. Saíram do ethos, da habitação, do caráter que Deus propôs para eles. E começaram a andar errantes. Então, cometendo imoralidade, tiveram relações sexuais com povos que era proibido, né? Nós podemos encontrar aqui em Números 25, do 1 ao 9, fala isso com bastante propriedade. E também tornaram-se murmuradores. Então, tudo isso indica que eles estavam ferindo os princípios éticos de Deus. Então aqui em Números 14, versículo 2, o versículo
36 e no capítulo 16, do 1 ao 35. Você vai poder estar ali lendo e observando como o povo de Israel ali colocou, negaram ali os propósitos e os princípios éticos de Deus, em todos os sentidos. E aí então, o apóstolo Paulo começa a advertir agora a igreja para que não perca essa sensibilidade de estar dentro daquilo que Deus propôs para cada um. E aí o texto, então aí o texto prossegue, a partir do versículo de número 6, que ainda está dentro daqui da revistinha. Eles cobiçaram coisas más, e aqui começa a falar, tudo referente àqueles textos que eu citei lá, né? Eles tornaram-se idólatras, caíram num só dia 23 mil. A partir do versículo de número 14, então ele continua essa mesma linha de raciocínio, ele continua essa mesma linha de pensamento. E eu quero chegar aqui num ponto, aí ele agora começa a traçar um paralelo a partir do versículo 14. E ele diz, portanto, meus amados, fuge da idolatria. Eles foram idólatras. O que Deus eticamente propôs para eles é totalmente diferente. Falo como a entendidos, julgai-vos vós mesmo que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, o que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só que fantástico aqui o desenvolvimento do raciocínio do apóstolo Paulo. Ele falou ali que, nas entrelinhas aqui, entendemos que o povo de Israel estava flertando com a vontade de Deus e com a sua própria vontade. Agora, ele começa a falar aqui da carne. Se nós participamos da mesa do Senhor e temos essa comunhão, vivemos essa comunhão com a igreja, com os irmãos, como nós podemos nos assentar à mesa e comer uma carne sacrificada? O apóstolo Paulo, em outra ocasião, ainda fala que de tudo comprar no açougue, mas sem saber se foi sacrificado a isso, porque dentro da antiga, na época de Corinto, né, a igreja de Corinto, ou melhor dizendo, a cidade de Corinto, tinha muita influência pagã, né, dos gregos. Então eles sacrificavam as carnes e então a pessoa comprava e comia. Mas não pergunta nada. Agora, se você se assentasse à mesa com alguém que lhe convidou e lhe dissesse assim, olha, essa carne aqui foi sacrificado ao Deus tal. Então ele diz, não coma. Por causa da consciência. Você está sabendo. Agora, aquela carne sacrificada, ela tem algum poder de destruição sobre a sua vida? Não, meus queridos. A questão aqui não é essa. A questão é que para qual objetivo foi oferecida aquela carne? Aquela carne foi oferecida para os demônios. Então, não devemos comer, porque nós sabemos, não podemos sentar na mesa, participar das coisas de Deus e também das coisas do diabo. Ou seja,
a ética do mundo cristão, os princípios morais que são dados por Deus, esses princípios não podem ser flertados com o mundo. Porque aquela carne aqui, nesse sentido aqui, segundo a situação que eles viviam lá, não tinha poder nenhum ali, o diabo não se personificava na carne e ali poderia fulminar aquela pessoa que servia a Cristo. Mas a grande questão era que se eles se assentassem à mesa e comessem, aquela carne, ela teve um destino. Não poderemos servir a dois senhores, como diz lá em Mateus, né? No caso lá fala Mamon, que é o Deus da riqueza, mas também aqui não podemos servir ao mundo, né? E também servir ao Senhor. E isso aí é completamente antiético. Por isso que a igreja, ela influencia com os valores e os princípios cristãos. Nós influenciamos essa nação. Nós influenciamos este mundo presente. Então, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. E toda a palavra de Deus, ela é objetiva. Ela é verdadeira. Não existe verdades diante de Deus. Cristo, ele é a verdade. Ele é o único caminho. Mas também, meus irmãos, antes de concluirmos essa aula, eu gostaria aqui de deixar alguns ensinamentos práticos que nós podemos encontrar dentro da igreja com questões éticas. Eu vou citar aqui alguns exemplos rapidamente. Por exemplo, falando-se em termos de Assembleia de Deus, tá? É óbvio que dentro de Igreja Batista, Presbiteriana e Metodista, enfim, outras igrejas, tem ali o que foi construído como princípios dentro da igreja. Princípios éticos, claro. E esses princípios passaram a tornar-se valorosos dentro da igreja. Então, eu vou citar aqui um exemplo. Na Assembleia de Deus, nós temos o hábito de terem pessoas. A igreja se envolve no trabalho, né? Então, nós temos conjuntos. Nós temos o conjunto das irmãs. Nós temos o ciclo de oração. Tem lá a irmã que é responsável pelo ciclo de oração. Temos o conjunto da mocidade e seus respectivos líderes. E, enfim, quem é assembleano sabe do que eu estou falando. Mas o que seria antiético dentro deste convívio? Por exemplo, um líder quer tomar uma decisão sem falar com o seu pastor. E essa é uma decisão importante. Então ele pega e toma essa iniciativa e não passa para a autoridade eclesiástica da sua igreja. Isso é antiético. Nós temos aí diversas coisas, várias questões éticas aqui dentro da igreja que precisa ser observada. Precisa ser observado. E isso são valores que são construídos dentro de cada ministério e dentro de cada igreja. E isso é muito bom zelar por isso, porque isso nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz um ethos de acordo com aquilo que foi proposto dentro daquela igreja, né? O mundo habitável ali, o convívio na igreja. Então, cito um outro exemplo. O conjunto das irmãs ou o ciclo de oração quer fazer uma festividade. Aí acaba acontecendo e o pastor é o último a saber. E a esposa do pastor também é a última a saber. Isso é antiético. Isso aí, meus queridos, é antiético. Isso não pode acontecer. Você está entendendo? Então, são as questões mais práticas que eu estou aqui salientando, mas os valores cristãos e a ética cristã que nós vamos estar estudando nessa revistinha, ela se volta
a palavra de Deus, mas os valores e os costumes que estão perpetrados dentro da sua igreja local, dentro do ministério que você congrega, isso também é conveniente e é ético que se cumpra e que se observe a todo momento, para que tudo possa ir bem, sem nenhum problema. Então, eu agradeço você, espero ter ajudado com esse subsídio, né, no meu canal aqui, EBD para Todos. Compartilhe, meus irmãos, compartilhe, dê um joinha aí, dê o seu like, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, tá ok? Também gostaria de estar falando aqui sobre o curso que eu vou estar ministrando, o curso de alfabetização de hebraico, na escola Gramata de Línguas Bíblicas, do pastor Jean Carlos, pastor da Assembleia de Deus ali de Suzano, né? Ali na escola Gramata também é ministrado outros cursos, curso de grego, latim e língua portuguesa, tá ok? Tenho certeza que será uma bênção. Vou deixar aqui o link para você visitar. O curso inteiro, irmãos, o curso inteiro é uma duração de 6 meses. O curso tem um custo de R$ 249. Você não vai encontrar curso em lugar nenhum. E esse curso é para você que não tem tempo. Você vai assistir a videoaula. É uma videoaula por semana. Você vai assistir quando você puder. E vai ter as tarefas semanais. Então, com pouca dedicação, mas que seja uma dedicação contínua, em 6 meses você vai estar alfabetizado no hebraico bíblico e vai estar sendo aí uma bênção na mão do nosso Senhor. Eu quero agradecer a você, mando aí um forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.